do tesouro. Irmãos, vamos falar de uma palavra de justiça, vamos falar de uma palavra de misericórdia, de amor e de graça. Deus deixou, versículo 2: Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso, lá no versículo 9 já. Meu irmão, eu gostaria de dar uma passada no tempo aqui para vocês entenderem. Eu sei que nós ouvimos muito esses dias a respeito de Daniel, mas vamos para a história. Quando eu falo que essa palavra é uma palavra de justiça, é porque a palavra de Deus é amor, mas também é justiça. Esse povo não foi cativo na Babilônia. Babilônia hoje é onde é o Iraque. Esse povo não foi cativo sem ser avisado. Esse povo não foi aprisionado sem ser avisado. Tudo Deus usa seus profetas antes. E a palavra do Senhor diz que o povo de Deus, o povo de Israel, o povo que estava em Judá, eles foram prisioneiros de Nabucodonosor. E, além de tudo, Nabucodonosor invade Jerusalém e saqueia tudo, até mesmo os utensílios do templo sagrado. Ou seja, devastou tudo, levou tudo. Você sabe o que é vir levar tudo? Foi o que o rei Nabucodonosor, porque na época o império Medo-Persas, ele era o império da época. Cada época teve uma época de alguém que dominou. Assim como na época de Jesus eram os romanos, naquela época a Babilônia, através de Nabucodonosor, dominava a toda aquela região do Oriente Médio. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que Deus, desde o princípio, Deus já havia falado para aquele povo de Deus, porque a história é assim. Vamos para o início? Início é início. Em Gênesis, Deus faz homem e mulher e dá para eles um lugar maravilhoso, um paraíso, onde não falta nada, nada. Tinha paz, tinha alegria, tinha tudo que nós almejamos hoje ainda. Paz, o que você almeja? Paz, amor, alegria, saúde, prosperidade, sustento, suprimento, tudo eles tinham. Uma regra só, pastor Humberto, uma. Vocês têm tudo, mas no centro do jardim tem uma árvore. Eu não quero que vocês toquem nela, eu não quero que vocês comam dela. Então, aí que começou. Quantas regras que Deus pediu para que eles não quebrassem? Uma. Por um pecado. Aí que eu falo que Deus é justiça. Um pecado só cometeu Adão e Eva. Sem confessar aí, mas falando baixinho para o seu coração, quantos pecados você cometeu hoje? E um pecado trouxe a maldição para o mundo. Adão e Eva foi expulso em Montõezinho por causa de uma desobediência. Tá, vai embora. Começa uma nova criação, começa famílias, começa gente, começa pessoas. Passa mais um pouquinho, o que Deus fala? Eu não suporto essa raça humana que eu criei. A maldade continuou, aumentou de uma forma tão grande que Deus decidiu que iria acabar com a raça humana. Justiça de Deus, bondade de Deus entra agora na história. Deus queria, irmão, acabar com tudo, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, Ele achou graça em uma só pessoa na terra: Noé. Porque ele era um homem reto
íntegro e temente a Deus, que se desviava do mal. Então, por causa de Noé, Deus então fala assim: então eu vou salvar a família de Noé. Irmãos, vai acompanhando. Deus sempre vai usar de justiça, mas também sempre Ele vai usar de misericórdia. Tá? Sai aquele povo, depois do dilúvio que leva tudo, acaba com toda a raça humana, com todos os animais. Novamente começa a perpetuar a espécie humana na terra. Meus irmãos, parece que está no DNA do ser humano esse negócio de pecado e maldição. Começa novamente, você percebe que a maldade não acaba, o pecado não acaba. Isso é de geração em geração até chegar nos nossos dias. Mas Deus levanta outra pessoa. Eu falo porque o pecado não acaba, por quê? Porque Deus escolhe agora Abraão. Se Deus escolhe Abraão, o que Deus fala para Abraão? Abraão, irmã Vanderlei, Deus falou: Abraão, sai do meio da tua parentela, do meio do teu povo, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Onde ele estava? Estava em Ur. Local o quê? Cheio de idolatria, cheio de maldade, cheio de pecados. Deus faz a primeira aliança com Abraão naquele lugar. Olha, eu vou te abençoar. Eu vou abençoar a sua família, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Você tem a bênção de Abraão na sua casa hoje. Você é família de Deus. Em ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Eu vou abençoar quem te abençoar, mas eu também vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Por isso eu digo: abençoe, abençoe e abençoe. Nós temos boca para abençoar. E prosseguindo, Deus então faz essa aliança. Sua família será numerosa. Olha para as estrelas dos céus, olha para a areia do mar, será a sua descendência. E Deus, pela misericórdia dele, aí vem Abraão, Isaque e Jacó. Jacó é o pai das 12 tribos, porque Deus, depois que o irmão cantou a música, Jacó segurou o anjo, Deus abençoe, irmão, foi muito bom o louvor seu, foi para Deus. Deus muda o nome do Jacó para Israel. Sabe o Israel, o pai daquele tanto de Dan, até chegar José, o caçulinho José, o queridinho, o cara que se destacava, que tinha visão, que Deus usava. José, quase todas as pregações que você escuta uma referência de José. Por quê? Porque José foi muito bem discipulado pelo seu pai e sua mãe. Era um rapaz extraordinário. Fazer o que José fez é só para alguém que realmente tinha a presença de Deus na vida dele. E quando você vê a história que os próprios irmãos o venderam para a terra do Egito, você vai tomando a lição. Gente, a Bíblia é uma lição o tempo todo. Por isso que ela chama de alimento. Se alimenta toda hora. O tempo inteiro você supre as suas necessidades espirituais com a palavra de Deus. E ali eu escuto uma história, eu vejo uma história, eu leio uma história de um rapaz que fez a diferença. Rejeitado, invejado, desprezado, vendido. Será que algum dia da sua vida você não foi invejado, desprezado, humilhado, esculhambado, acabado? Sim, isso é da natureza humana, isso é do ser humano. Essa maldade, ela vai estar sempre do seu lado, sempre do nosso lado, sempre acompanhando a humanidade, porque isso tudo vem lá de onde? Do primeiro que eu falei, Adão e Eva. Ela vem se perpetuando.
Então a maldade, desde quando existe o pecado no mundo, a maldade ela acompanha. Aí nós vimos uma história maravilhosa de um rapaz que é vendido para o Egito, né? E faz a diferença. Meu irmão, não importa o lugar que você está, você vai fazer a diferença onde você está. É luz, você é luz. Você brilha. Você incomoda as trevas. E a história de José é maravilhosa por isso, porque cada ser humano ele é atacado em uma área. Preste bem atenção nas pessoas. Tem gente que dá cano, dá calote, assim, parece que o prazer é dar um calote. Tem gente que o prazer dele é mentir. Tem gente que vive na bagaceira. Não vou nem falar. Observa, cada ser humano, ele é dominado por uma área. Agora você imagina um jovem bonito, novo, educado, inteligente, e morar no palácio. Eu sempre falo isso aqui, Anita. Você acha que Potifar, ele ia ter uma mulher feia? De jeito nenhum. O cara podia escolher a mulher. Ele ia escolher logo a maior bagaceira do Egito? Não. Ele escolheu a mulher mais bonita do Egito, mas a mais sem vergonha que tem. Não, é o pacote, irmã. É desse jeito. É a mais bonita, mas a mais sem vergonha do Egito. Irmão, toma cuidado na sua fraqueza. Toma cuidado na sua fraqueza. A pessoa que tem a cleptomania, mania de roubar as coisinhas, isso mesmo, Anita, me ajuda. O diabo é tão astuto que vai botar ele para trabalhar no caixa. Quando você vê um cara arrebentado de feio com uma mulher muito bonita e os dois não querem nem saber de Deus, chuta que é macumba. Cuidado. Cuidado com aquilo que o palácio vai te oferecer. Cuidado. Então lá naquele palácio, José provou. A mulher seduziu ele falou assim: o meu Deus que eu fui criado, a instrução que o meu pai me deu foi para que eu não caísse nessa cilada de Satanás. Qual a instrução que você tem recebido da sua vida inteira? Qual a instrução que você está ensinando para os seus filhos? Porque a palavra do Senhor diz: ensina teu filho o caminho que ele deve andar, que até quando ele tiver da minha idade, ou então na idade, deixa eu ver de quem é mais velho que eu aqui. Ixi, eu acho que eu sou mais velho aqui, que coisa. Tonzinho, acho que você é mais velho que eu. Ele jamais vai afastar dos caminhos do Senhor. Então, meus irmãos, ali, Deus honrou aquele homem. Deus honrou aquele homem porque ele resistiu, igual a pastora falou ontem aqui, ele resistiu ao diabo. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. E todos os jeitos que Satanás quis pegar José pelo pé, ele vazou. De modo que Deus o honrou depois, que ele se tornou o segundo maior homem do Egito. Deus vai te honrar pela sua honradez diante de Deus. Toma cuidado, presta atenção, Deus vai te usar. Enquanto José era vivo, enquanto José estava ali no Egito, o que aconteceu? Deus usou ele foi tão abençoado que ele abençoou toda a família veio lá de Canaã, estava todo mundo passando fome, os mesmos que os vendeu como escravo, agora dependia dele, e ele o perdoou, deu casa. Você sabe que ele foi levado para um dos melhores lugares de criação do Egito, criar gado. Os hebreus gostavam de criar gado. O faraó falou: onde você quer que eu ponha seu povo? Eu quero aquela região lá, porque aquela região tem pasto bom, tem água. Deu o melhor lugar. Depois que José morreu, e aí? Meu irmão, ontem nós ouvimos muito aqui sobre isso. Você pode morar no Egito, mas cuidado com os costumes do Egito, viu? Todo mundo sabe que lá no Egito é aquela loucura de deuses e mais deuses. Cuidado com o tempo. Você crente velho, cuidado com o tempo de igreja seu, viu? Não pensa que você é o bambambam, o super homem, o super crente que
O Aurélio Anciona está lá na loja, ele falou, como é que você falou, Aurélio? Aquela versículo, cuidado, você que está aí de pé para não cair. O diabo gosta de dar rasteira de cliente velho, cuidado. Quanto maior o escândalo, melhor para ele. Então, meu irmão, ali no Egito, aquele povo abandonou a Deus. Abandonou a Deus. Ficaram mais quantos anos? 400 anos no primeiro período de escravidão do povo de Deus. 400 anos sendo escravo do Egito. Mas um dia Deus lembra da promessa que Ele fez para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias, sua descendência será grande. Aí começa a história de quem? De Moisés. Anita, a maior faculdade que eu já vi na vida é a faculdade de Moisés. 40 anos de faculdade no deserto. Deus permite com que ele vá ficar 40 anos fora, porque um dia Deus sabia que ele ia voltar com aquele povo para o deserto. Meu irmão, cuidado, irmão, presta atenção no que Deus está fazendo na sua vida. Deus está te preparando para uma tarefa grande demais, meu irmão. Para de chorar, para de reclamar, se a cruz está pesada, para com isso. Olha, Deus tem a forma dele trabalhar. Quando Moisés volta, a gente fala assim, as 10 pragas do Egito, é isso mesmo? 10 pragas. Mas cada praga daquela, Deus combateu uma divindade do Egito. Quem adorava o Deus Sol, o céu escureceu. Adorava o rio Nilo, virou sangue. Adorava isso. Todas as pragas do Egito simbolizam Deus falando para aquele povo: eu sou muito maior. E aquele povo, vaza. Aí começam os milagres. Aí começa a nossa história, gente, de ver milagre todo dia acontecer e chorar e murmurar. Todo dia. O irmão começou o culto. Você já agradeceu a Deus por hoje? Meu irmão, foi uma chicotada, viu, irmão? Graças a esse irmão, nós temos que conversar. Esse homem falou, canta umas músicas aqui hoje, me deu uma chicotada. Porque a nossa oração tem hora que é um catinodés. Sabe o que é catinodés? Sabe, Luizinho? Já jogou bet? Antigamente a gente cantava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Foi pro fim, nós cantávamos catinodés. Nossa oração com Deus parece que a gente está jogando bet. A gente conta de 1 a 10 em 1 segundo. A oração nossa tem hora que para agradecer, irmão, é assim: obrigado, Senhor, obrigado, buf. Não dá nem tempo de falar obrigado, Senhor. E aquele povo, então, Deus tira ele da escravidão de 400 anos, abre o mar vermelho, está pertinho de Canaã, uma terra que Deus prometeu que ia lá leite e mel. Aquele povo fala: que saudade que eu estou de voltar para o Egito para comer jiló, jurubeba e pepino. Para com isso. A Bíblia diz que o murmurador é o cachorro rosnando, é o rosnador. Irmão, dê glória a Deus, irmão. Hoje, o versículo das 6 horas foi assim, Romanos 8, 28, eu falei: Senhor, o Senhor é caprichoso, hein? Logo hoje que eu vou pregar na igreja, o Senhor me lembra mais uma vez que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, os eleitos segundo a sua vontade, o seu poder. Aí eu passei o dia inteiro, acho que onde eu fui hoje eu estava enjoado, quer dizer, eu sou enjoado onde eu vou, mas onde eu estava hoje, eu cheguei no banco, a moça chorando, eu falei assim: moça, o que foi que você está chorando? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, seja lá o que você está passando, Deus tem algo muito maior do que seu choro. Ela começou a contar a história e já saiu de lá mudada. Então é assim, meu irmão. E aquele povo de Deus, meu Deus do céu, viu Deus mandando 10 pragas, abrindo o mar vermelho, levando, agora nós quer comer carne. Meu irmão, é por isso que a gente faz jejum de Daniel, para a gente dar um jeito de sacrificar essa carne. Primeira semana sem doce, até que passou. Aí na segunda eu falei assim: então vai ser doce e eu vou emendar com macarrão também. Aí foi sem doce e sem macarrão. Eu falei: já que eu já fiz sem doce e sem macarrão, vai sem carne. Agora vai ser sem doce, sem macarrão e sem carne. Agora vai ser assim. Meu irmão, na terceira semana dá uma vontade de comer doce, que você está avançando na canequinha de açúcar. Eu falei assim: mas Deus é bom, né? Deus é bom para nós. Eu falei assim: carninha, essa carne aqui já era. Aprendi mais uma lição, eu sei viver.
Então, meus irmãos, aquele povo murmurou. Tá, vai. Depois de uma jornada que era 15 dias, ficou 40 anos andando em volta. Aquele povo então conquista Canaã. Conquista. E por muito tempo ele está vivendo ali. Deus sempre vai levantar os seus profetas. Então Deus levanta seus profetas ali. E eles começam a dizer: voltem para Deus. Porque a palavra de Deus lá em Deuteronômio diz: olha, não é quando a terra para onde eu vou levar vocês. Isso lá é Moisés que Deus deu as leis. Para onde eu vou levar vocês, não faça isso, não faça aquilo, 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 não faça aquilo. Gente, a diferença tem do Éden. Deus fala não faz, aí que o sujeito faz, já viu isso? Aí eles fez tudo pior do que vocês imaginam. Tá lá, aí eles começam a casar com estranho, comer comidas sacrificadas a ídolos, prostituição, adultério, tudo quanto é lambança de pecado que vem lá do Éden, pega aquele povo. Deus levanta muito profeta, gente. Se você ler Ezequiel anterior a Daniel, vocês vão ver que Deus fala assim: se vocês continuarem fazendo esses pecados nojentos que vocês estão fazendo, eu vou dar vocês a um povo, ao inimigo, ou deixar que o inimigo entre na sua terra e toma tudo. Deus sempre vai avisar para o teu povo, para a sua igreja, o que pode acontecer. Sempre. Você não peca sem querer, não. Eva olhou, sentiu, pegou, ela usou os sentidos do corpo tudinho até consumar. Viu, ouviu, cheirou, pegou, tocou, escutou, fez tudo até consumar. O pecado é assim, ele vem devagarzinho, ele vem as formas sutil, vai entrando. Toma cuidado, irmão. Chuta, larga isso para lá. Resiste ao diabo, ele fugirá de vós. Então aquele povo não estava enganado. Aí começa a história de Daniel. Vocês não me obedeceu? Vocês não fez nada que eu pedi? Eu sou um Deus, que eu estou falando aqui hoje de quê? De misericórdia, mas eu sou um Deus de justiça. Meu irmão, a palavra de Deus não vai voltar, não. Deus não poupou Adão e Eva. Deus não poupou muita gente. Deus não poupou nem o próprio filho, porque quando ele se entrega na cruz do Calvário, ele estava cheio de pecado, porque ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Então Deus não vai poupar ninguém, não vai abrir uma brecha na palavra dele, porque você acha que você é quem? Não poupou Adão e Eva, não poupou o seu povo para ser escravo, não poupou o próprio filho na cruz, antes achou por bem o entregar para ser moído. Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado com o que a palavra de Deus fala. Se é sim, é sim, se é não, é não. Porque o mundo hoje está querendo corromper a palavra de Deus de uma forma esquisita. As ideologias, essas tendências de hoje em dia. Ora, gente, hoje não se pode pregar nada no altar mais, tem que tomar cuidado. Se eu confrontar o pecado, se eu falar que está errado, meu irmão, Deus falou para aquele povo: você está errado, eu vou entregar vocês na mão do inimigo. E aí nós começamos aqui hoje essa palavra justamente no 3º ano do rei Joaquim. O Senhor entregou quem? O povo dele. Quem é o povo de Deus hoje? Somos nós, é a igreja. Então hoje a mensagem é a mesma, não mudou. Deus é o mesmo ontem, naquela época, hoje, vai ser para sempre. E a palavra dele não vai sair uma vírgula, nem um tio. Não adianta você querer mudar a palavra de Deus, porque você não vai mudar. O mundo pode inventar tudo quanto é tipo de legalização do pecado, mas Deus não vai legalizar o pecado. Deus não faz parte do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que hoje queria legalizar 100 gramas de maconha. Legalizou o casamento homoafetivo, legalizou tudo quanto é coisa, mas Deus não faz parte desse Supremo da terra. Deus é o Supremo Criador do universo, e a palavra dele vai se cumprir. Não pensa nós que vai ter uma barganha. A misericórdia de Deus é uma coisa, o amor de Deus é outra, a graça de Deus é outra.
Porque a graça de Deus, ela nos alcança de uma forma, porque através do sacrifício de Jesus na cruz, nós temos o perdão dos pecados. Mas só que é perdão de pecado, não é consentimento de pecado. Nós temos a graça que nos alcançou de uma forma maravilhosa, porque nós não merecíamos nada. E quantos pecados cometemos no decorrer do dia? Será que eu posso pecar e de tarde eu pedir a graça de Deus? Até quando? Se aquela mulher que Jesus perdoou, falou assim, vai, não peque mais. Se aquela mulher, ninguém mais falou dela, certamente ela foi e não pecou mais. É assim a nossa vida, a conversão ela é assim, mudança de vida é assim, andar com Deus é assim, reino dos céus é assim, não é fácil. É renunciar à carne todo dia, é obedecer a palavra de Deus todo dia, é procurar fazer o que é reto, limpo e honesto todos os dias. Deus não brinca, meu irmão. E esse povo se tornou escravo, mas Deus sempre vai levantar alguém. Hoje vivemos num mundo corrompido, mas Deus levantou a igreja, levantou você, levantou nós. Vamos dizer que nós somos os Daniéis de hoje em dia, os profetas dos dias? Sim, podemos dizer. O Senhor Jesus disse que em meu nome vocês farão coisas até maiores do que eu fiz. Você é o profeta dessa geração. Você é o homem escolhido dessa geração, é a mulher escolhida. Como a pastora falou, citou aqui Pedro ontem, você é a geração santa, o povo eleito de Deus, você é a raça eleita do Senhor. Sim, a igreja do Senhor é essa geração que Deus está levantando agora para ser os profetas dos últimos dias, em que o mundo, o Nabucodonosor, o sistema vai querer corromper o mundo, mas Deus vai levantar a igreja. O Senhor Jesus disse que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Sim, vamos ficar firmes até o fim. Vamos fazer igual José fez, vamos ficar firmes até o fim. Vamos fazer igual Sedraque, Masaque, Abednego, Isaías, Misael. Pode jogar nós na fogueira, todo dia tem fogueira. Pode jogar nós na cova do leão, todo dia vai ter um leão. Vamos fazer igual Davi, matar um urso e um leão todo dia, um gigante. É isso, foi para isso que Deus te levantou, para ser igreja. Então vamos ter consciência disso aí. Nem que nós faz jejum e oração, fica 21 dias rejeitando a carne, a gente ora, busca. Vamos ser a geração que Deus levantou nesses últimos dias. Últimos dias. Últimos segundos, para eu poder sair do palco aqui do altar do Senhor. Últimos minutos. A igreja vai subir. A igreja vai subir, meu irmão. Você é a igreja do Senhor. Meu irmão, não vai ficar para trás não. Eu creio que a igreja do Senhor Jesus, ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Eu sigo essa linha de pensamento. Mas quem ficar para trás, meu irmão, passar por uma tribulação, então é muito mais fácil você ter a consciência, a gente ter a consciência que a gente tem que se consertar hoje, do que ter que se consertar na grande tribulação. E Deus te levantou como profeta dessa geração, para profetizar, para alertar o povo, para dizer, João Batista dos dias de hoje, arrependei-vos, crede no Evangelho, pregar o Evangelho a todas as nações, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Você é o profeta dessa geração, você é o Daniel dessa geração, você é o Ezequiel dessa geração, você é o Jeremias dessa geração, você é o apóstolo dos últimos dias. Entendeu por que Deus não poupou nem seu próprio filho, não poupou o seu povo, não poupou nem Adão e Eva? Porque Deus falou, aquele que pecar morre. E todos nós pecamos e precisamos da misericórdia de Deus. Precisamos da graça de Deus na nossa vida, porque aquele que confessa o seu pecado, ele encontra a misericórdia de Deus. Aquele que confessa o seu pecado e abandona o seu pecado, encontra salvação. Aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor e se arrepender no seu coração, ele é nova criatura, ele agora é um cidadão do céu. Aquele que se arrepende e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Escreve, Senhor, pela tua misericórdia. Terça-feira eu falava no almoço com Deus, porque depois que você está lá não vai adiantar, vai lá na terra e prega para os meus irmãos. Não, meu irmão, ao homem está ordenado a morrer uma só vez, após a morte o juízo.
Então, é hoje, não é amanhã, o dia de salvação. Então, essa palavra é uma palavra, não tem muitos glória a Deus, mas é toda honra e glória a Deus. Porque nós temos que estar preparados, irmãos. Nós temos que estar preparados. Tá? Deus poupou Daniel e os 3 amigos, mas por quê? Aqueles meninos tinham uma educação religiosa maravilhosa. Eduque seus filhos no caminho do Senhor. Crie seus filhos no caminho do Senhor. Porque se algum dia estiver aqui para a fogueira, ele vai dançar na fogueira. Se algum dia você entrar na cova do leão, ele vai fazer leão jejuar. Amém, glória a Deus. Então nós vamos encerrar essa palavra por aqui. E clamar a Deus pela essa misericórdia dEle. Clamar a Deus pela misericórdia de Deus. Clamar a Deus pela fidelidade, pelo amor, pela graça de Deus em nossas vidas. O tempo está abreviando, meus irmãos. O amor está esfriando de uma forma sem explicação. O mundo está de perna para baixo. Você acompanhar o noticiário hoje, você fica louco da cabeça de ver tanta injustiça, de tanta coisa que está assombrando o mundo. A natureza chora, a natureza geme. E a igreja do Senhor precisa aprender a estar firme, independente de qualquer época, qualquer situação, em qualquer lugar. Porque foi por isso que Deus livrou Daniel e seus amigos. Em todo o tempo, em todo lugar, persevere na fé. Em todo tempo, em todo lugar, jamais abandone a Deus. Que o Deus de misericórdia possa estender sobre nós a tua bênção,